Fala galera, beleza? Vamos para a última aula teórica do semestre. As próximas três antes das férias vão ser revisões. Então vamos dar o cabo para o final da matéria que a gente estava vendo semana passada. Só que agora vai ser um enfoque um pouco mais matemático, um pouco mais de cálculo dessa matéria de cinética. Eita, tá escrito cinemática. De cinética química, tá? Bom, roteiro da aula. A gente vai ver basicamente duas coisas hoje: velocidade média e velocidade instantânea. Só que a gente vai ver como é que calcula cada um desses tipos de velocidade e vai fechar dando uma pincelada na parte de ordem das reações, que não é muito importante, mas é legal ter uma certa ideia na cabeça. Beleza? Bom, na física a gente vê aquelas equações de velocidade, do sorvetão, Torricelli, não sei o que. Para química vai ser até que bem parecido. Essa que a gente vai trocar o espaço, que é usado na física, pelas concentrações. Então, beleza. Velocidade média na física é ΔS sobre ΔT. Aqui vai ser a variação da concentração pelo tempo. E tanto faz se é a variação do reagente ou do produto. Só tem que tomar cuidado porque para a gente não faz sentido falar velocidade negativa. Porque a gente já vai falar para uma reação, tipo, a velocidade de consumo e velocidade de produção, a velocidade de consumo ela diz sobre os reagentes, que a gente já sabe que estão sendo consumidos, que estão diminuindo a quantidade, e a velocidade de produção dos produtos, que a gente sabe que está aumentando a concentração que eles estão sendo produzidos, Então, por isso que quando a gente fala, aqui, genericamente, que a velocidade média de uma reação é a variação dos reagentes, a gente coloca um módulo, para deixar positivo. Ou ela pode ser variação dos produtos. Só que como o produto já é positivo, não tem essa necessidade de colocar um módulo, tá? É o mesmo conceito, da física, só fazendo essa adaptação do espaço pela concentração. As unidades geralmente vão ser em mol por litro, o tempo em segundo. Então, a velocidade vai ser mol por litro vezes segundo. Pode mudar ou não, mas geralmente são essas as unidades. Só que uma coisa diferente da física que a gente tem que tomar cuidado. Nem sempre o quanto que o reagente é consumido é igual ao quanto que o produto é feito, tá? Para tentar usar uma outra palavra. A gente tem que lembrar, que vocês estão vendo estequiometria com pita, que existem essas relações, essas relações de proporção entre os reagentes e os produtos. Por isso que eu coloquei essa equação em azul aqui. Para essa equação genérica de A mais B gerando C e D, a gente tem que a velocidade média de consumo do A ela não é igual à velocidade média de produção do C ou de consumo do B. Essas velocidades elas são relacionadas, mas elas são relacionadas junto com os coeficientes estequiométricos, tá? Para poder a gente ajeitar essa proporção. Então é como se eu falasse que a velocidade média da reação ela fosse igual a cada uma das velocidades médias de cada um dos elementos divididos pelos respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Então, a velocidade do A ela não é igual à velocidade do B. A velocidade do A divididos pelo coeficiente Azinho é igual à velocidade do B divididos pelo coeficiente do Bzinho. Só para poder dar essa proporção, para poder ajeitar as coisas que são desequilibradas por causa dessa proporção diferente e colocar no mesmo patamar. Tá? Mas como é que as questões elas trazem essa questão da velocidade média? Como que ela vai trabalhar isso contigo? São basicamente dois tipos: ou as tabelas ou os gráficos. Tá? Então vamos ver primeiro. Bom, eu falei que para calcular a velocidade média, você teria que calcular a variação dos reagentes ou dos produtos e a variação do tempo. E depois basta dividir, que é o suficiente. Então eu coloquei aqui uma equação genérica A gerando B. Então é interessante notar que os coeficientes são de 1 para 1. Se fosse de 1 para 2 seria diferente. Tá? Mas a lógica por trás é a mesma. Tá? Então beleza, ele vai te dar essa tabela com o tempo e a concentração de cada um dos reagentes variando conforme esse tempo. Tá? No início o tempo era 0,
a gente tinha 2 mols por litro do A e 0 do B. Passaram-se 5 segundos, a gente teve um consumo de 0,5 mols do A e uma produção de 0,5 do B. Né? É 0,5 dos dois porque é a proporção de 1 para 2. Se fosse uma proporção de 1A para 2B, né, a gente teria um consumo de 0,5 do A e uma produção de 2 do B. Né? Por causa dessa proporção, né? Lembra do número de mols divididos pelo coeficiente? É a mesma coisa aqui para a velocidade, tá? A gente vai aplicar esses mesmos conceitos da estequiometria. Então, beleza. Agora, do tempo 5 para o 10, a gente viu que caiu mais 0,5 no A e aumentou mais 0,5 no B. E assim vai, até que a gente vê que nos 20 segundos acaba o reagente A e o produto B chega à concentração máxima de 2 mols por litro. Beleza. Então a gente consegue deduzir, né, que como acabou o A, não tem como a reação continuar depois disso. Se ela não tem como continuar, quer dizer que a reação acabou aí, acabou nos 20 segundos. Então, para a gente, o tempo de 20 segundos é o tempo de reação. Então, o ΔT é de 20 segundos. Agora, qual que vai ser a variação dos elementos? Como a reação ela acaba nos 20 segundos, então vai ser a variação da concentração dos 20 segundos até o zero. Para o reagente A, nos 20 segundos ele é zero. E nos 0 segundos ele é 2 mol por litro. Então a variação dele, né, seria menos 2. Só que a gente coloca o módulo para ser positivo. Então a variação da concentração do reagente acaba sendo 2. A gente vê que isso é igual nos produtos, porque no produto, no final, é 2 e no início era 0. Então a variação da concentração do produto é de 2 mol por litro, tá? Num tempo de 20 segundos. Então, para calcular a velocidade, tanto faz qual dos dois eu vou usar. Porque nesse caso, a proporção é a mesma, né? Porque o coeficiente é 1. Né? Sempre tomar cuidado com o coeficiente. Então, beleza, a velocidade média vai ser a variação da concentração pela variação do tempo. Se a variação da concentração foi 2 mol por litro e o tempo foi 20 segundos, então a velocidade média é de 0,1 mol por litro vezes segundo. Tá bom? Agora, por exemplo, pensa comigo. Se ao invés de 20 segundos a gente tivesse 0 mol por litro do A, fosse 0,5. Como que seria? Bom, você tem que pensar. Né? Vai ficar um pouco mais claro no gráfico. Né? Porque nem toda reação vai chegar ao consumo total dos reagentes. Né? A gente viu a aula passada que tem aquelas situações que chegam no equilíbrio. Quando chega no equilíbrio, a reação para, a velocidade chega a zero, mas as concentrações não. Tá? Vai chegar num determinado valor que vai depender de cada questão. Então, por exemplo, se nos 20 segundos tivesse 0,5 mol por litro do A e 1,5 do B, o que a gente entende? A gente entende que de 15 segundos para 20 segundos não teve variação da concentração. Se não variou a concentração, quer dizer que a reação não aconteceu. Se ela não aconteceu, é porque a velocidade dela chegou a zero. Né? Então, eu não posso mais usar e falar que a variação do tempo é 20 segundos. Não, porque a reação ela acabou antes desses 20 segundos. A reação acabou nos 15, porque foi quando ele chegou no 0,5. Porque depois disso, a concentração se manteve constante, tá? Pelas informações que a gente tem na tabela. Né? Então, nessa situação em que nos 20 segundos o reagente continua 0,5, o nosso tempo de reação é de 15 segundos, tá? E a concentração final não vai ser mais 0, vai ser 0,5. Então a variação vai mudar também. A variação, ao invés de ser 2, vai ser 1,5, tá? Então sempre tomar cuidado. Às vezes ele vai te dar uma tabela com uma reação completa, às vezes vai ser uma tabela com uma reação que chega num equilíbrio, às vezes são reações diferentes, tem que analisar cada caso. Mas fato é, a lógica por trás é a mesma, que é você analisar a variação dos reagentes conforme o tempo, analisar a produção, né, dos produtos conforme o tempo, para no final você fazer essa comparação, né, de variação da concentração pela variação do tempo, tá? Para poder chegar na resposta. É mais ou menos assim a tabela, você tem que saber fazer essa interpretação.
Agora, como é que é com o gráfico? Um gráfico é um pouco diferente. Né? Usando a mesma equação, né, 1 de A gerando 1 de B, a gente tem esse gráfico. Né? Então a gente olha, bom, essa curva azul, ela está descendo. Né? Se ela está descendo, é uma curva dos reagentes. Né? Até está na legendazinha ali embaixo, reagente em azul. Nem sempre ele vai te dizer isso. Né? Então é importante a gente ter essa ideia na cabeça. Saber interpretar direitinho para não ter que ficar dependendo das informações que a questão for te dar. Ao mesmo tempo, essa curva laranja ela está aumentando. Se ela está aumentando, quer dizer que é uma reação, é a curva, quer dizer, dos produtos, né, que eles são produzidos. Tá? No início eles não tinham nada e no final eles vão sendo produzidos. Vão aumentando a concentração. Beleza, a gente já entendeu o que é cada uma dessas curvas. Agora, onde é que está o que a gente precisa saber? Né? A gente precisa saber a variação do tempo e a variação da concentração. A gente vê que no eixo Y é concentração e no eixo X é tempo. Então, beleza. Como que a gente vai descobrir qual é a variação do tempo? Lembra que eu falei agora há pouco, né, que a gente tem que ver em qual parte do tempo a reação vai acabar, né? Seja chegando a uma concentração zero ou no equilíbrio? A gente vai ter que procurar isso no gráfico. Bom, nesse gráfico a gente vê que, né, ele termina, sei lá, perto dos 34 segundos. Só que nos 34 segundos, se a gente olha um pouco antes, a concentração está a mesma, né? Porque é uma reta bonitinha. Então, beleza. Se ela é uma reta bonitinha, constante, quer dizer que a reação ela não acaba nos 34 segundos, ela acaba antes. Porque a gente percebe que por ser uma reta chega numa situação de equilíbrio, tá? Então a gente não pode usar 34 segundos, a gente tem que descobrir qual é o tempo que essa reação chega no equilíbrio, né? Qual que é o primeiro segundo que ela chega nessa concentração que vai ficar constante, tá? Então a gente vai ter que ficar olhando para trás dos 34 segundos e vendo, 30 segundos ainda não é o tempo certo porque antes é constante. A gente vai vendo e a gente vê que nesse intervalo entre 20 e 25 segundos, né, não ficou muito claro nesse gráfico, né, mas no ponto de 23 segundos é quando ele chega no equilíbrio. Por quê? Para a direita dos 23 segundos, a concentração foi igual. Para a esquerda dos 23 segundos, a gente viu que ela mudou. Né? A curva laranja ela é um pouquinho menor, né, nos 22 segundos, por exemplo, e a curva azul é um pouco maior. Então a gente consegue determinar vendo que 23 segundos é o ponto do equilíbrio, porque para frente dele é igual e antes dele é diferente o valor, tá? Então a gente percebe, beleza, a reação ela acaba com 23 segundos. Então o meu ΔT é de 23 segundos, tá? Não é outro tempo. É 23 segundos porque foi o tempo que ele demorou para chegar no equilíbrio, tá bom? Beleza, a gente definiu o tempo, agora a gente tem que definir a concentração. Como ele chega no equilíbrio, não vai ser aquela coisa mais clara, né, de tantos no início, zero no final. Vai ser tantos no início e um outro valor no final, tá? Chegando, né, olhando essa curva, né, do equilíbrio, a gente vê que o reagente ele para em 1 mol por litro, enquanto que o produto para em 2 mols por litro. Agora a gente tem que ver, isso é a concentração final. Agora a gente tem que ver qual que é o início. O início para o reagente está claro, são 3 mol por litro, né? Porque é onde está batendo no eixo Y. Enquanto que no produto, como ele não tinha nada no início, é 0. Então a variação para reagente vai ser 3 menos 1, né? Colocando um valor positivo. Então vai ser uma variação de 2 mol por litro. O que faz sentido porque a variação do produto no final é 2 e no início é 0, então a variação é 2 mol por litro também. Né? Já que é uma reação de 1 para 1, tinha que ter essa equivalência, né, das variações. Então beleza, eu vou analisar onde estava no equilíbrio, né, ou se chegasse até 0, né, e vou calcular qual que é a variação das concentrações. Descobri que é 3, que é 2, desculpa, né, que é 2 mol por litro. Então a minha velocidade média vai ser simplesmente a variação da concentração pela variação do tempo. Então vai ser 2 mol por litro
divididos por 23 segundos. Então vai ser 2 divididos por 23 mol litro segundo. Eu deixei no valor de fração porque é uma fração feia. Né? Às vezes os exercícios vão te permitir te responder em fração, ou ele vai te permitir, ou ele vai pedir o valor, né, bonitinho, em decimal, em décimo e tudo mais. Só que vai dar pra você, tipo, meio que estimar o valor, né? Você não precisa fazer a conta direitinho, né? Você sabe que 2 dividido por 23 é perto de 0,1, né? É um pouco menor do que isso. Então, por a gente vai ter várias alternativas com valores bem distantes, tá? Velocidade média é isso. Você vai ter que analisar uma tabela, analisar um gráfico, às vezes interpretar um texto para saber qual que foi a variação de tempo da reação, tomando cuidado com essa questão do equilíbrio, né? De que a reação ela acaba antes do final do tempo, né? Que ele te mostra. Ela acaba quando a reação acaba quando a concentração para de variar, né? Seja chegando a zero nos reagentes ou num valor determinado. E depois calcular, né, a variação das concentrações. Sempre tomando cuidado com a questão dos coeficientes, né? Porque às vezes a variação do produto foi maior porque o coeficiente dele é maior do que o coeficiente dos reagentes. E tá tudo bem, tá? É sempre tomar cuidado para você ter sempre em mente que existe proporção na velocidade também, tá? Porque a gente está tratando de reações químicas que sempre vão ter proporções. Seja de 1 para 1, 2 para 3, 5 para 10, enfim. Sempre vai ter, tá? Mas às vezes ele não queria a velocidade média. Às vezes ele quer a velocidade daquele instante, daquele segundo, né? Daquele piscar de olhos. E é para isso que, por meio de experimentos, eles criaram uma fórmula, que é essa lei geral da velocidade, essa fórmula da velocidade, que ela tem 3 parâmetros, né? Coloquei aqui uma equação genérica de A mais B dando C mais D, cada uma com essa proporçãozinha bonitinha. Essa equação, né, enquanto que na velocidade média a gente conseguia usar mais fácil a informação dos produtos, para a velocidade instantânea a gente não vai precisar. A gente vai se ater somente aos reagentes, tá? Existem vários fatores que influenciam a velocidade, e um deles é a concentração dos reagentes, né, que a gente viu ao passado, junto com temperatura, catalisador e tudo mais. Com essa lei geral, ele chegou à seguinte conclusão, né, que a velocidade da reação, a velocidade instantânea, ela é ser igual a uma constante de velocidade vezes a concentração de cada um dos reagentes elevado a determinados coeficientes. Então, beleza, né? Eu escrevi aqui essa equação para essa reação em específico que eu coloquei de exemplo, né? Que a velocidade vai ser constante vezes a concentração do reagente A elevado ao coeficiente x vezes a concentração do B elevado ao coeficiente y. Mas o que é coeficiente x? O que é esse coeficiente y? Lembra na teoria de colisões que a gente falava, né, sobre proporção na hora de colidir? Esses x e y, eles nos indicam a ordem de reação, né, que é o nosso último slide, que traz essa ideia da proporção na hora de colidir. Basicamente é, tipo, quem que vai influenciar mais na velocidade, né? Porque, por exemplo, se o A tiver um coeficiente maior do que o B, quer dizer que se eu variar a concentração de A, ela vai ter uma influência maior na velocidade do que se eu variasse a mesma quantidade, né, na concentração do B, tá bom? A gente vai ver isso direitinho quando eu for mostrar o cálculo, tá? Que nem eu fiz com velocidade média. E é mais ou menos isso. A gente vai descobrir que existem equações que não vão depender de nenhum reagente, né, da concentração deles, porque esses x e y vão ter valores zero, né? A gente lembra que qualquer número elevado a zero é 1. Então, para a matéria de produto, multiplicar por 1, dividir por 1, não altera, tá? Às vezes, uma reação com vários reagentes vai depender de somente um deles, porque os outros têm coeficiente zero, ou eles vão depender, tipo, de todos eles. Enfim, tem várias possibilidades, tá? Fato é, existe essa equação, essa lei geral, que é com essa carinha, tá? E é importante notar que x e y não necessariamente vai ter a ver com esse Azinho e Bzinho. Lembra que a gente falou na aula passada de reação elementar e reação em cadeia? Nas reações elementares, e somente nelas, eu posso afirmar, sem dados experimentais,
que o X vai ter valor de Azinho e o Y vai ter valor de Bzinho. Somente nas reações elementares eu posso falar que o coeficiente estequiométrico ele é igual ao coeficiente da equação cinética, tá? Nas reações em cadeia, isso não é verdade, porque ela é uma equação em cadeia, ela tem várias etapas, e a gente lembra que é somente a etapa lenta que determina a velocidade, tá? Então a gente vai usar essa equação de velocidade para a etapa lenta, para poder falar qual é a velocidade da equação. Só que nas equações em cadeia, nas reações em cadeia, x e y não são necessariamente iguais a Azinho e Bzinho. Pode ser que seja o mesmo valor? Pode, mas isso é coincidência, né? Eu não posso afirmar, sem dados experimentais, qual é o valor de x e y para reações em cadeia, tá bom? Né? É só tomar cuidado com isso que dá tudo certo. Mas como é que você vai determinar, né, essa velocidade instantânea? Ela depende de três coisas. Do valor da constante, do valor, né, de cada um da concentração de cada um dos reagentes e dos seus coeficientes, né, para você poder determinar qual é a velocidade da reação. E para isso existe meio que um passo a passo, né? Os exercícios eles vão te dar a mesma reação em diferentes parâmetros, né, com diferentes experimentos, e tem que tomar cuidado, porque você tem que garantir, na hora de comparar um experimento com o outro, que todos os parâmetros estão constantes e você está variando somente um deles. Está variando somente a concentração do A, está variando somente a concentração do B, está variando somente, sei lá, a temperatura, para você avaliar como é que cada um desses parâmetros muda a velocidade, tá? É muito difícil comparar quem que influencia mais na velocidade quando eu tenho dois experimentos que estão variando parâmetros diferentes, né? Por exemplo, no experimento 1, você imagina, né? No experimento 1, que eu tenho tal velocidade com determinadas concentrações, e um experimento 2, que eu mudo todas as concentrações e mudo a temperatura, e ainda meto um catalisador. Eu mudei vários parâmetros da velocidade. Eu não posso falar que a concentração do A influencia mais do que a do B, né, usando somente esses dois experimentos, né? A gente vai ver que eu preciso deixar constante todos os parâmetros e variar primeiro só o A, depois variar só o B, para poder determinar quem que influencia mais ou menos na velocidade. E é para isso que a gente vai descobrir o próximo passo a passo, para saber como é que eu descubro os coeficientes, como é que eu descubro a constante, para eu ter meio que a formulazinha da velocidade para cada uma das reações, né? Cada reação vai ter a sua própria lei geral, tá? E é importante ter isso em mente. Cada uma vai ter sua reação, né? Cada reação vai ter sua equação própria, que é determinada por experimentos, e é o que a gente vai ver no próximo slide. Como é que eu vou descobrir essa equação? Ele vai te dar uma tabela com vários valores de velocidade para determinadas concentrações. Geralmente ele não vai falar de mais nada, então a gente vai entender que não existe catalisador, ou se existe catalisador, existe para todo mundo. A gente vai entender que a temperatura é a mesma para todo mundo, né? A não ser que ele fale. Se ele falar que a temperatura é diferente, você tem que tomar cuidado, porque você não vai poder comparar as concentrações diferentes se os experimentos têm temperaturas diferentes, porque a temperatura ela mexe na velocidade, tá? Então, geralmente, se ele te der um experimento com uma temperatura diferente dos outros, você esquece ele, tá? Você tenta só usar os experimentos em que tudo é igual e só vai mudar um fator, né? Vai mudar só uma concentração e tudo mais, beleza? Então, beleza. Ele vai te dar vários experimentos mudando as concentrações e você vai dividir as velocidades de cada um desses experimentos. Porque pensa comigo, se a velocidade ela tem essa carinha para cada um dos experimentos. Só que cada um dos experimentos vai variar a velocidade porque vai variar as concentrações. Então, se eu pego experimentos que têm a mesma concentração de A, só muda do B, dividindo um pelo outro, eu consigo cancelar a constante e cancelar o A. Sobra só o B. Aí eu consigo descobrir qual que é o valor do coeficiente Y. Aí, sabendo o valor do coeficiente Y, eu faço essa mesma comparação que eu fiz para descobrir o B,
só que agora com o A. Aí eu descubro o coeficiente x. Descobri o coeficiente x, jogo na equação geral e descubro a constante, tá? Esse passo a passo é meio difícil de falar sem ter um exemplo prático, tá? Mas tenha em mente que você, para descobrir, né, cada um dos parâmetros da velocidade, você vai ter que dividir os experimentos, tá? Para poder encontrar esses valores. E no final tem meio que a lei geral, que com ela, para qualquer tipo de consideração que ele te pedir, você vai conseguir responder qual é o valor da velocidade, beleza? Então tá. Nesse exemplo aqui, tem novamente aquela equação A mais B dando C mais D. Com essa lei geral aí, que eu não sei o valor de nada, e eu quero descobrir cada um dos parâmetros, né? Ele me deu uma tabela com 3 experimentos e concentrações diferentes do A e do B, e com isso, diferentes velocidades, né? A gente vê que no experimento 1, concentração do A é 2, do B é 1, velocidade é 10. Tipo, aqui não importa muito a unidade, então a gente vai entender que todos estão nas unidades usuais, estão na mesma unidade, bonitinho, não tem nenhum problema de análise dimensional, tá? É claro que toda questão você tem que tomar cuidado com isso, ver se, né, estão na mesma concentração, na mesma unidade, né, para não ter nenhum problema, tá? Porque se a concentração de A tiver numa unidade diferente da de B, a gente tem que colocar na mesma unidade para poder trabalhar com a velocidade. Senão dá um bololô infinito, tá? Beleza, experimento 1, aí tem o experimento 2, que a gente muda a concentração de B de 1 para 3, a gente vê que a velocidade muda de 10 para 270, né? Tipo, mostra que o B tem realmente uma influência forte na reação. E tem o experimento 3, muda a concentração do A. E tem uma velocidade um pouco menor, né? Então a gente vê que o A, tipo, olhando isso, a gente tem uma certa noção que o B influencia mais na velocidade do que o A, né? Então provavelmente o Y vai ter um valor maior do que o X. Mas como que a gente vai descobrir cada um? A gente vai ter que dividir, tá? Então, a velocidade tem aquela carinha, né, dessa reação, dessa equação aqui, do K, A, B. A gente vai dividir uma pela outra e vai vendo o que dá, né? O que a gente consegue extrair disso aí. Só que lembra, a gente tem que pegar experimentos que você está variando somente uma coisa, né? Somente um dos parâmetros. Então, por exemplo, para a gente descobrir o Y, a gente tem que ver um experimento, né, que mantenha constante a concentração de A e varia de B. É o experimento 2 em relação a 1, tá? Que a gente vê que o A é constante, o B muda, a velocidade muda. Então, a gente vai dividir o experimento 2 pelo experimento 1. Então, a gente vai dividir tudo. O lado esquerdo da lei de velocidade, tanto quanto o lado direito da lei, tá? Então, a velocidade vai ser 270 divididos por 10, igual. A constante não muda, porque é a mesma reação, só mudam os parâmetros, né, de concentração, mas a reação é a mesma, então a constante é a mesma. Então vai ser Kzinho dividido por Kzinho. A concentração de A é 2 nos dois lados, né, nos dois experimentos. Então a gente consegue juntar, né? Lembra que numa divisão de uma equação exponencial, se a base é a mesma, a gente consegue juntar essa base e fazer a divisão elevada, né, ao invés de fazer uma divisão dos elevados, tá? Então vai ser 2 divididos por 2 elevados a x, que é o coeficiente de A, multiplicados pelo a questão do B, né? Se, tipo, desculpa, não era a base igual. Se o coeficiente é igual, né? Se o coeficiente é igual, a gente consegue juntar as bases, né, na divisão e multiplicação em exponencial. Aí beleza, a concentração de B, 3 divididos por 1, mesmo coeficiente, multiplicado, elevados, quer dizer, a y. 270 divididos por 10 vira 27, Kzinho por Kzinho some, 2 divididos por 2 dá 1. Por isso que é importante pegar o mesmo, tipo, pegar experimentos que mudem somente um dos parâmetros. Porque a concentração de A sendo igual facilita, né, a nossa análise. Porque 2 divididos por 2 dá 1. E 1 elevado a x é 1. Porque 1 elevado a qualquer número é 1. Então isso a gente consegue sumir com o A da velocidade. Aí a gente fica só com B para poder comparar. E facilita, né, para a gente poder encontrar o valor do y. Né? A gente conseguir falar, o y vale tanto. Bateu o martelo, tá? 3 divididos por 1 é 3. Então vai ficar 3 elevado a y. Beleza. Então esse 1 elevado a x some,
fica o 3 elevado a y. E 27, tem que lembrar que é 3 ao cubo, tá? Então 3 ao cubo igual a 3 elevado a y. Como a base é a mesma, a gente consegue cortar. Cortando as bases, né, a gente vai sobrar só os coeficientes. 3 e y. Então a gente chega aqui, 3 é igual a y. Beleza? Então a gente descobriu o coeficiente do b. Né? Até faz sentido, porque se o coeficiente do b é 3, então o b está elevado sempre ao cubo. Se a gente multiplicou do 1 para o 2, né? Do experimento 1 para o experimento 2, o b de 1 vai para 3, então a gente multiplicou ele por 3. Se ele está elevado ao cubo, então é 3 ao cubo, que é 27. Se a velocidade era 10, 10 vezes 27, 170. Faz sentido, tá? Agora, para descobrir o x, a gente já descobriu o y. Né? Se o exercício já tivesse te dado o valor da constante, a gente não precisava nem fazer essa comparação de divisão. Era somente jogar em um dos experimentos que a gente ia descobrir. Mas eu prefiro sempre fazer divisão porque facilita. E é um método que sempre vai funcionar. E eu não preciso me preocupar com outras coisas, tá? Então acaba que é mais fácil. Por mais que eu já saiba o valor do y, isso possa me ajudar um pouco, eu prefiro usar essa divisão, né, com experimentos em que a concentração do b é igual, para poder cortar o b e me facilitar, tá? Mesmo que eu já saiba qual é o valor do y, tá? É um método que eu prefiro, que eu acho mais fácil e não vai ter erro, e eu não tenho que ficar me preocupando com outras coisas, tá? Para descobrir o x, a gente tem que pegar um experimento que mude o a e o b mantenha constante, né? Então, é o experimento 3 em relação ao experimento 1, que o a vai de 2 para 4, o b de 1 para 1, então não mudou, e a velocidade sai de 10 para 40. Dividindo 3 por 1, a gente vai ter que vai ser 40 divididos por 10, casinho por casinho, o a, que é 4 divididos por 2, elevado a x, multiplicados pelo b, que é 1 divididos por 1, elevado a y, né, que é 3. 40 divididos por 10 é 4, 4 divididos por 2 dá 2, 1 divididos por 1 dá 1. Então a gente vai ter que 4 igual a 2 elevado a x, vezes 1 elevado ao cubo. Esse 1 some, fica somente 4 igual a 2 elevado a x. Só que 4 é 2 ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado igual a 2 elevado a x. Como a base é a mesma, corto 2, vai sobrar 2 igual a x. Então a gente descobre que o coeficiente de a é igual a 2. Tá? Até faz sentido, né? A gente tinha falado, poxa, quando a gente muda o b, ele muda muito mais a velocidade quando a gente muda o a. Então provavelmente a gente já tinha pensado que y seria mais do que x. E a gente agora acabou de comprovar. O y é 3 e o x é 2. Tá? Então a gente vê que o b ele influencia mais na velocidade do que o a, porque ele tem um coeficiente maior. Agora, beleza. A gente já sabe os coeficientes. Tem que saber agora qual que é a constante, né? Como a gente já tem aqui na velocidade, se a gente pegar qualquer um desses experimentos, a gente tem a concentração, a gente tem já os coeficientes que a gente descobriu, e a gente já tem a velocidade, fica faltando só a constante. Então, a gente não pode, a gente nem pode, né, na real, dividir uma velocidade pela outra para achar a constante, porque como é a mesma reação, a constante some, né? Então não é legal. A gente tem que pegar um dos experimentos, escolher um deles e falar, vou trabalhar com ele para descobrir a constante. Eu vou escolher o experimento 1 porque ele tem valores menores, né, de concentração e de velocidade. Então vai me facilitar na hora de fazer a conta. Experimento 1, velocidade igual a 10, isso aí é igual a constante, vezes a concentração do A, que é 2, elevado ao coeficiente, que é 2, vezes a concentração de B, que é 1, elevado ao coeficiente, que é igual a 3, tá? Então vai ficar igual a 10 igual a K vezes 2 ao quadrado é 4, vezes 1, tá? Então essa constante, a gente já tem a equação, só falta ela de constante, só falta ela para descobrir, é a única incógnita, não tem o menor problema. A gente vai passar o 4 para o lado do 10 e vai descobrir, né, que a constante é 10 divididos por 4, que é 2,5. Então, esse é o valor da minha constante. Né? Aqui eu não me preocupei com as unidades, mas se fosse o caso, você teria que se atentar a essa unidade, né? Lembrar que fazer aquela análise dimensional, né?
que a velocidade é mol por litro vezes segundo, as concentrações são mol por litro, né? Aí tem que tomar cuidado, que o coeficiente também muda as velocidades, tipo, as unidades, né? Tipo, se o A é 2, né? O A está elevado ao quadrado, então é mol por litro ao quadrado, né? Então é mol 2, litro 2, tá? Só tomar cuidado com isso. Mas geralmente eles não pegam nesse pé, tá? Então beleza, já tem o valor dos coeficientes e da constante. Então eu consigo falar que a lei geral, né, dessa reação é V igual a 2,5 vezes a concentração do A ao quadrado vezes a concentração do B ao cubo. Com isso, se ele chegar para mim e perguntar qual que é a velocidade da reação quando o A tem concentração 10 e o B concentração 20, você vai conseguir descobrir. Porque é só jogar o 10 no valor do A e o 20 no valor do B. E descobrir a reação, a velocidade, quer dizer. Porque você já tem todos os outros parâmetros, tá? É isso. Ele vai te dar várias informações, você só vai ter que ir dividindo um experimento pelo outro para poder cortar várias partes e descobrindo, né, os coeficientes e por aí vai. Às vezes o coeficiente vai ser 0, às vezes o coeficiente vai ser 1, vai ser 20. Se der, por exemplo, 19,9, o coeficiente é 20, tá? Fazer essas aproximações, né? E é mais ou menos isso a parte de cálculo. Você vai ter que ver os experimentos, porque tudo é experimental, né? A não ser que ele fale que é uma reação elementar, que aí você vai já poder falar direto que o x é o azinho e o y é o bzinho. Mas fora isso, 99% dos casos, né, que é a parte mais interessante, porque tem um cálculo, ele vai te dar uma tabela com vários experimentos e você vai ter que calcular, tá? Fazendo essa questão de dividir, né? Essa parte da aula de hoje era realmente isso, a parte importante era essa. Tem mais um slide, mas enfim. A parte importante é você calcular a velocidade, né? Descobrindo a lei da reação, fazendo essas divisões, né? Descobrindo as variações de concentração, variação do tempo, e calcular a velocidade média, se atentando, né, aos coeficientes estequiométricos, que são importantes, né? Esse é o ponto-chave da aula. Entender como é que você calcula a velocidade. E no final, ordem de reação. Porque vai que ele te pergunta. A ordem da reação, ela não é exatamente, mas ela traz a ideia de proporção dos elementos na hora da colisão. Então, quando eu descobri que o x era igual a 2 e o y igual a 3, eu coloco na minha ideia, né, na minha cabeça, né, com aquela questão da teoria das colisões, que para a reação acontecer, eu ia precisar de 2 moléculas do A colidindo ao mesmo tempo com 3 do B. Né? Tipo, um negócio meio assim. E com essa proporção, né, na colisão, eu chegava a reação ocorrer. Tá? Existem milhares de ordens, né? Como é uma questão matemática, tipo, é infinita, né, a possibilidade. Só que eu trouxe duas mais importantes aqui, que é a ordem 0 e a ordem 1. Né? Mas antes, é importante, tipo, existe a ordem de cada um dos reagentes, então a ordem do A, a ordem do B e a ordem global. A ordem de cada um dos reagentes é dada pelo coeficiente. Então a ordem do A, no nosso exemplo, é 2, e do B é 3, porque o x é 2 e o y é 3. E a ordem geral, a ordem global da reação, vai ser x mais y. Então vai ser 2 mais 3, então a ordem da reação do exemplo anterior é 5. Tá? O que isso significa? Lembra que na física tinha aquela questão lá do sorvetão, do S igual a S0 mais V, nananana? Para a química tem igual. Só que foge muito do escopo porque depende de um cálculo avançado de faculdade. Então a gente não se importa tanto. Mas eu trouxe aqui só para ter uma ideia. Pensa comigo. Ordem 0 é uma reação com velocidade constante. Né? Por quê? Porque se a ordem é 0, quer dizer que x mais y é 0. Como a gente não considera, né, os casos que x e y são negativos, então quer dizer que para x mais y dá 0, quer dizer que x e y são zeros. Então, qualquer número elevado a 0 é 1. Como é uma matéria de produto, multiplicar por 1, tanto faz. Então acaba que a nossa lei da reação, lei da velocidade, fica V igual a K. Então a velocidade é constante. É como se fosse um movimento retilíneo uniforme, tá? Que
a variação, né, da concentração pelo tempo vai ser constante, né? Se a gente pudesse fazer um gráfico, seria um gráfico, ao invés de ser aquele gráfico que dá uma curvinha, seria um gráfico reto, tá? Da concentração pelo tempo. E acaba que a gente gera, né, uma equação sorvetão desse tipo, né? Concentração final, a concentração inicial, menos, porque está sendo consumido, né? Porque o A é reagente, menos a constante vezes o tempo, né? Porque minha constante é minha velocidade. E é isso, tipo, a ordem zero é uma reação constante, tá? Vou deixar isso aqui mais para exemplificar. Porque o que é interessante aqui das ordens é a gente ver a ordem 1. Porque vocês já viram com o professor Pita, né, que da parte de radioatividade, que existem, né, as reações, né, de fusão, fissão e tudo mais, emissão de partícula alfa, emissão de partícula beta, tudo isso são reações de ordem 1, em que a reação ela é diretamente proporcional à concentração do reagente. Às vezes é uma reação com vários reagentes, mas somente um deles importa para a variação da velocidade. Ou às vezes é só uma reação com um reagente mesmo, tá? E ela é proporcional ao reagente, né? Tipo, uma coisa é você ser proporcional à concentração, outra coisa é proporcional à concentração ao quadrado, tá? Que seria o caso do exemplo anterior. Na ordem 1, o coeficiente vai ser igual a 1. Então, a velocidade vai ser constante vezes a concentração de A. Se o A dobra, a velocidade dobra, tá? E isso é interessante porque nas reações de ordem 1, o tempo de meia-vida é constante. E o que é o tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida é o tempo que a reação leva para a concentração sair do patamar inicial e chegar na metade. Então, se é uma reação que no início a concentração de A era de 10 mol por litro, no final dessa nossa avaliação, o tempo de meia-vida vai ser o tempo para a reação sair de 10 e chegar em 5. E depois vai ter um outro tempo de meia-vida para sair de 5 e chegar em 2,5. E por assim vai infinitamente, tá? Só que é interessante que para a ordem 1, esse tempo de meia-vida é constante. Então se demorou 5 segundos para sair de 10 para 5, vai demorar 5 segundos para sair de 5 para chegar em 2,5. Enquanto que para as outras ordens, esse tempo de meia-vida, quer dizer, ele não é constante, né? Às vezes o primeiro tempo é 5, depois vai 3, ou 5 depois vira 10, né? Vai variar casa a casa. E não é importante, tá? Eu só trouxe aqui só para vocês terem uma ideia do que é a ordem, né? Saber que é o coeficiente, que a ordem global da reação é a soma dos coeficientes, e que para a ordem 1, né, com essa equação de sorvetão feia, ela chega num tempo de meia-vida que ele é constante, e ele é constante igual ao ln de 2 dividido pela constante. Sendo que ln de 2 é logaritmo do número 2 na base e, que é um númerozinho especial da matemática, o número de Euler, tá? Mas, tipo, a questão ela vai te dar o valor de ln de 2, tá? Tipo, o tempo de meia-vida vai ser um valorzinho definido, dividido pela constante da velocidade, tá bom? Por isso que é um tempo constante, porque é um número dividido por uma constante, tá? E era mais ou menos isso a aula. Tipo, essa parte de ordem era realmente só vocês terem essa noção do coeficiente e que o tempo de meia-vida para reações nucleares, que são reações de ordem 1, primeira ordem, enfim, né? Esse tempo de meia-vida ele é constante, tá? E era isso. A parte importante é saber calcular as velocidades e fazer essas operações matemáticas de divisão, de interpretação de gráfico e de tabelas. Beleza? Última aula de matéria do semestre. As próximas 3, revisão. Segundo semestre, só eletroquímica e equilíbrio. Beleza? Valeu, gente!